Então, eu vou-vos apresentar aqui uns slides, primeiro, fundamentalmente sobre o questionário, e depois, numa segunda parte, vamos aqui ver a base de dados. Eu enviei-vos uma base de dados ontem, que é base de dados que foi criada com base na resposta dos turistas que visitaram a cidade de Évora àquele questionário, e essa base de dados vai ser aqui um instrumento do nosso trabalho no SPSS. Por isso é aquela base de dados que vamos utilizar para fazer aqui os vários exercícios. Eu vou começar por vos apresentar aqui uns slides sobre isso, sobre a base de dados, e depois na segunda parte iremos então ver o SPSS. Então, uma primeira questão é que nós, em termos do tratamento dos dados com o SPSS, temos que classificar as variáveis de acordo com a sua característica, se elas são qualitativas, se são quantitativas. E por isso temos escalas que são diferentes. Temos uma escala designada escala nominal, que atribui nome às variáveis. Por exemplo, a questão do sexo é uma escala nominal. A questão do país de residência é uma escala nominal. A questão da nacionalidade das pessoas é uma escala nominal. A questão da atividade profissional, da profissão, é uma escala nominal. Isso, a escala nominal atribui nome às categorias. E em termos da base de dados, no SPSS aparece com 3 bolinhas de 3 cores diferentes, geralmente na última coluna. Depois temos uma escala ordinal. A escala ordinal também atribui nome às categorias, mas esta escala expressa uma ordem. Ela apresenta-se com um gráfico de barras, é um gráfico de barras, e expressa uma determinada ordem. Se nós pensarmos, por exemplo, na escolaridade das pessoas, como há diferentes níveis de escolaridade, formação base, o secundário, o superior, como são vários níveis, por isso há aqui uma determinada ordem. Se pensarmos, por exemplo, em rendimentos das pessoas, há pessoas que podem ter um rendimento até 1000 euros, por exemplo, outros de 1000 a 1500, outros de 1500 a 2000, também há aqui uma ordem. Então, designam-se como escala ordinal. Atribui-se esta escala a essas variáveis. E são ambas, a ordinal e a nominal, são escalas de natureza qualitativa. Depois, em termos quantitativos, nós temos escala de intervalo, que atribui nome às categorias, também expressa uma ordem e tem um intervalo igual entre as categorias. Apresenta um intervalo que é igual, por exemplo, a temperatura, 1 grau, 2 graus, 3 graus, a diferença, o intervalo entre cada uma destas categorias é igual. E depois temos escala de rácio ou de razão, que atribui nome às categorias, expressa também uma ordem, tem um intervalo igual entre as categorias e também existe o zero absoluto.
E aqui temos a idade, o salário, o preço. Geralmente estas duas escalas, que são de natureza quantitativa, também são chamadas numéricas. E aparecem no SPSS com um símbolo de uma régua. Quando nós, no SPSS, introduzimos dados ou criamos variáveis, temos que identificar qual é a escala em que elas são medidas. Porque, por exemplo, nas quantitativas, nós podemos depois calcular a média, a moda, a mediana, o desvio padrão, uma série de indicadores que são de natureza quantitativa. Enquanto nós não podemos fazer isso com as escalas qualitativas. Nós, com o sexo, não podemos calcular a média, nem o desvio padrão, nem a moda, nem a mediana, nem com o país da residência, nem com a profissão das pessoas, não é possível calcular essas medidas. E então temos que as distinguir para que o software possa trabalhá-las convenientemente. Por isso, em termos de trabalhar com o SPSS e com as bases de dados, esta é uma distinção que é importante fazer. Escalas nominais, escalas ordinais e para as quantitativas temos escalas numéricas. Depois, relativamente ao questionário que eu vos enviei, como nós vamos trabalhar com uma base de dados que foi feita a partir dos resultados do questionário, é importante que a gente perceba bem o questionário, que a gente compreenda bem o questionário para perceber a base de dados. Então, no que diz respeito a características sociodemográficas, nós temos aqui a questão de 23, que é a questão do género, depois o label é o rótulo, a legenda, digamos, é o género, e depois os valores, quais são os valores possíveis? É o 1, que é o masculino, nós atribuímos números ali às categorias, é o masculino e feminino. E depois pode haver a hipótese de alguém não responder, então atribui-se ali o valor 0. E depois, na escala de medida, estão a ver, o género é nominal. E se nós dissemos que havia 3 escalas de medida, que é o nominal, o ordinal e o numérico, ou escala. Por isso aqui, este é nominal. Depois o país de residência, que é a pergunta 24, também lá no rótulo será o país, e depois temos aqui várias hipóteses. Cada uma das hipóteses identificamos com um número para ser mais fácil de trabalhar. Então Portugal é o número 1, Espanha é o 2, França 3, Japão 4, Alemanha 5, Brasil 6, Estados Unidos, Holanda e por aí abaixo. E atribuímos o valor 0 a não sabe, não responde. E também em termos de escala de medida, também é o nominal. Depois temos a questão 25, que diz respeito ao ano de nascimento. Temos no rótulo a faixa etária e aqui fazemos o mesmo, atribuímos aos vários grupos etários, vários escalões etários, números. Atribuímos o número 1 àqueles que têm idade igual ou inferior a 29 anos, o número 2 aos que têm entre 30 e 38, o 3 aos que têm entre 39 e 47, o 4 aos que têm entre 48 e 54 e o 5 aos que têm igual ou mais de 55 anos. E aqui estão a ver que, em termos de escala de medida, já é ordinal. Há aqui uma ordem. Isto vai desde o ano 1 até mais de 55. Isto há aqui uma ordem. Então, a escala aqui é a escala ordinal. Depois, a questão 26, com quem viaja?
Em termos de legenda, é com quem é que a pessoa viaja, a pessoa que é inquirida, pode viajar sozinho, atribuímos-lhe o valor 1, pode viajar em casal, atribuímos-lhe o valor 2, pode viajar com a família, com os amigos, pode viajar num grupo organizado, numa excursão, por exemplo, pode ter outra modalidade qualquer, será o 6, e depois o 0, o não sabe, não responde. Aqui voltamos a ter uma escala nominal. Não há aqui nenhuma ordem, é só atribuir um nome à categoria. Depois temos as habilitações literárias, a questão 27. No rótulo será identificado como habilitações e pessoas sem estudos, atribuímos o 1, com o ensino básico, o 2, com o ensino secundário, o 3, com o ensino superior, o 4, e atribuímos o valor 0 a quem não sabe, não responde. Aqui, ao nível das habilitações, há vários níveis também. Como há vários níveis, a escala aqui também é ordinal. Há aqui uma determinada ordem. Não ter estudo, ter ensino básico, ter ensino secundário, ter ensino superior. Há aqui vários níveis e, por isso, a escala, nesta situação, é uma escala ordinal. A questão 28 tem a ver com a situação profissional do inquirido. E há aqui várias hipóteses. Ser estudante, ser trabalhador por conta própria ou empresário, ser trabalhador por conta de outrem, estar desempregado, estar reformado ou outra qualquer hipótese, e atribuímos também um número a cada uma destas categorias e voltamos a atribuir o 0 ou não sabe, não responde. E aqui voltamos a ter, em termos de escala de medida, o nominal. Não é possível aqui também, isto não tem nenhuma ordem, não é quantitativo, é escala nominal. Depois, há quanto tempo está na cidade? Que é a pergunta 1. Tem a ver com o tempo de visita à cidade. Meio-dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, mais 3 dias, e o 0 por não sabe, não responde. Nós aqui já temos categorias que são numéricas. 1, 2, 3, mais 3. Então aqui temos uma escala que é numérica. Pode-se designar numérica ou pode-se designar escala. É aquela que é identificada depois com o símbolo de uma reguinha. Porquê? Porque nós aqui já podemos ter médias, medianas, desvio padrão. Por isso aqui trabalhamos com dados quantitativos, com números. A pergunta 9.1, quantas noites fica em Évora? Meio-dia, 1 noite, 2 noites, 3 noites, mais 3 noites. Aqui voltamos a ter escala numérica. Estamos a trabalhar com números, com dados quantitativos. Depois temos a questão 12. Qual o meio de transporte que utilizou para se deslocar até Évora? Como é que a pessoa chegou a Évora? Ao nível do rótulo é o transporte utilizado. Depois, em termos das várias hipóteses que são colocadas, pode ser a viatura própria, o carro alugado, o comboio, o autocarro de turismo, o autocarro de serviço público, a bicicleta, a caravana ou outro meio de transporte qualquer. E cada uma dessas hipóteses tratamos-la com um número e depois atribuímos o 0 para o não sabe, não responde. E aqui voltamos a dar um nome à categoria e é uma escala de medida nominal. Depois do facto de Évora ser reconhecida como património da humanidade, teve influência na sua decisão para visitar Évora? Isso é feita a pergunta se o facto
de Évora ser património da humanidade, se isso influenciou a sua decisão de visitar a cidade. E o que é que nós utilizamos aqui? Nós aqui vamos utilizar uma escala de Likert. Escalas de Likert utilizam-se muito neste tipo de questionários, porque elas permitem-nos tratar de forma quantitativa, às vezes, categorias que não são quantitativas. Isso, nada influenciado, pouco influenciado, nem pouco nem muito influenciado, influenciado e muito influenciado, isto não são categorias quantitativas, mas quando nós aplicamos a escala de Likert e que vai de 1 a 5, 1 é o menos e 5 é o muito, isso nós estamos aqui a atribuir-lhe aqui uma determinada ordem, um determinado valor, e então podemos tratá-las como variáveis quantitativas. E, neste caso, aqui é uma variável ordinal, porque tem aqui uma ordem. Do nada influenciado, pouco influenciado, nem pouco nem muito influenciado, influenciado e muito influenciado. O 5 é muito influenciado, o 1 é nada influenciado. Como há aqui uma ordem, tratamos-a como uma variável ordinal. A questão 16ª é a primeira vez que visita Évora, é a primeira visita a Évora. Aqui é uma variável dicotómica, sim ou não. Dicotómica que só tem duas hipóteses, ou sim ou não, e depois há ali o não sabe, não responde. Aqui voltamos a ter, em termos de escala de medida, nominal. A questão 16.1, quais são as duas principais motivações da sua primeira visita a Évora? Temos ali no rótulo a primeira motivação e aqui são colocadas várias hipóteses. Congressos, seminários, conhecer e viver uma nova experiência cultural, cursos de formação, eventos desportivos, eventos culturais, feiras e exposições, gastronomia e vinhos, lazer, negócios e lazer, património, património arqueológico, património natural, visita familiares e amigos ou outra hipótese qualquer. E atribuímos também um número a cada uma destas categorias, mas aqui não há nenhuma ordem, também elas não têm, a atribuição dos números não tem a ver com nenhum valor, é só para as distinguirmos, e por isso, em termos de escala de medida, é nominal. Para a segunda motivação, a situação era idêntica, era para as pessoas depois escolherem cada uma duas motivações entre essas várias hipóteses que são colocadas, entre as várias opções que têm de escolha. Depois temos a questão 17ª, como avalia os diversos aspectos turísticos, atributos da cidade de Évora. Aqui também se utiliza uma escala de Likert, em que a pessoa manifesta o seu grau de satisfação em relação aos atributos da cidade, e que vai desde o muito insatisfeito, que é o 1, até ao muito satisfeito, que é o 5. Aqui também há aqui uma escala de valores, e por isso temos aqui uma ordem. Muito insatisfeito 1, insatisfeito 2, nem insatisfeito nem satisfeito 3, satisfeito 4, muito satisfeito 5. E, então, em termos de escala de medida, é ordinal. Depois, a questão 18ª, se a sua deslocação a Évora contribuiu para o enriquecimento da sua formação. Em termos de rótulo, enriquecimento de formação. Aqui utiliza-se novamente a escala de Likert, que vai desde o nada importante até ao muito importante. Desde o 1, nada importante, até ao valor 5,
muito importante. Temos também aqui uma escala ordinal. Depois, a 19ª questão, se o destino está a corresponder às suas expectativas. Utiliza-se também uma escala de Likert, em que o valor mais baixo é o 1, muito abaixo das expectativas. Depois o valor 2, abaixo das expectativas. O valor 3, nem abaixo, nem acima das expectativas. O valor 4, acima das expectativas. E o valor 5, muito acima das expectativas. Por isso também vai de um mínimo de 1 até um máximo de 5. Então, temos novamente uma escala ordinal. Expressa aqui patamares, níveis diferentes de satisfação. Depois, a 11ª pergunta. Pretende regressar a Évora. Aqui é dicotómico, sim, não, talvez, tem 3 hipóteses aqui, sim, não, talvez. É uma escala nominal. Se vai recomendar a visita a Évora, as pessoas, quando ficam satisfeitas, visitam algum local, por vezes recomendam aos familiares, recomendam aos amigos com quem falam, e aqui a pergunta é no sentido de se a pessoa... Geralmente as pessoas, quando ficam muito satisfeitas, quando visitam algum local e ficam muito satisfeitas, fazem recomendações. Dizem, eu estive em tal sítio, aquilo é muito bonito, é muito giro, é muito interessante, é uma boa experiência, se tiveres a oportunidade, vai lá. Isso, aqui pergunta-se se a pessoa inquirida irá recomendar a visita à cidade. Isso há aqui 3 hipóteses, sim, não, talvez, e depois para aqueles que não sabem ou não respondem, o 0, e aqui, neste caso, em termos de escala de medida, também é nominal. Depois, qual o gasto médio diário que pretende efetuar na sua visita a Évora? O gasto médio, aqui o gasto médio de cada pessoa é diferente, pode ser 50 euros, pode ser 100 euros, pode ser 120, 150, 200. Então, temos aqui também níveis diferentes. Por isso, há aqui uma ordem também. Há aqui vários escalões de despesa que as pessoas podem fazer. E então, a escala de medida é uma escala ordinal. Estas questões têm a ver fundamentalmente com o questionário. E a ideia é que vocês percebam bem o questionário para que a gente tem que perceber a base de dados. Porque o software ele não trabalha sozinho. Ele é extremamente útil, é extremamente potente, faz 500 coisas, mas nós temos que lhes dar as indicações corretas. Para nós darmos as indicações corretas, nós temos que saber o que é que estamos a trabalhar. E aqui, esta primeira parte teve a ver fundamentalmente com nós procurarmos perceber o questionário, aquilo que se pergunta às pessoas e as hipóteses que elas têm da resposta. Eu agora vou tentar projetar-vos aqui o SPSS para a gente falar então a mexer no programa. Vou tentar sair daqui, isto às vezes nem sempre é fácil. Ora, eu agora entrei no SPSS. Estão a acompanhar?
A professora, nós não nos aparece nada, pelo menos no meu não. Não vos aparece? Não, neste momento estamos a ver o PowerPoint ainda. Sim, só estamos a ver o PowerPoint. Reduziu o PowerPoint, mas não saiu. Ah, é? Eu vou tentar. Eu se calhar vou ter que interromper o partilhar o PowerPoint e depois tentar partilhar aí o outro. Vou interromper a partilha, ok? Exatamente. E agora vou partilhar o SPSS. Já vos aparece ou não? Já. Sim, agora sim. Sim, professor. Ok. Então, eu agora, eu tenho a base de dados que está no computador ou está numa pen, e quando eu abro o SPSS, eu venho aqui para abrir documentos, no canto superior esquerdo, aquela pastinha amarela, clico e venho cá à procura da minha base de dados. Depois abre-me uma janela, eu tenho aqui a base de dados, clico na base de dados e depois venho aqui ao Open para abrir. Estão a acompanhar? Sim, professor. Ok. Então pronto, eu abro a base de dados. Ok. E tenho aqui a minha base de dados. Posso abrir aqui um pouco para ver melhor o que é que está aqui. Professor, só uma questão. Então, tem que ter sempre a base de dados já criada. Não pode ter aberto ao lado, por exemplo, o INE ou outro local onde vai pesquisar e vai colocar os dados Não, neste não. programa. Não? A base de dados tem que ser criada. Ok. A base de dados tem que ser criada. Nós podemos criá-la diretamente aqui. Eu depois posso arranjar um exercício pequeno para nós criarmos diretamente aqui, ou podemos criá-la no Excel e importar. Ok, já percebi. Tá, obrigada. Se ele tiver temos que criar no Excel com o formato correto. E se criarmos no Excel com o formato correto, depois eu posso importar daí a base de dados e ele aceita perfeitamente. Ok, obrigada. Aqui na primeira coluna, a gente classifica as variáveis. Damos-lhe aqui arranjamos uma sigla para elas, não é? Porque isto tem um determinado limite de caracteres e geralmente depois utiliza-se um número que é o número da pergunta, para quando nós, do questionário, para quando nós andarmos à procura de uma determinada pergunta e identificarmos com facilidade. Por isso, aqui no name temos a sigla da variável e temos o número que corresponde à pergunta. E depois aqui a meio, no label, nós temos a definição por extenso da pergunta. Aqui a aquisição de serviços, o tempo de estado em Évora, o meio de transporte, para nós sabermos exatamente o que é que aqui estas siglas depois o que é que correspondem. Depois aqui no décimo, se houver valores com casas decimais,
quando não há, põe-se 0. Nós podemos aqui definir, clicarmos aqui do lado direito, ele dá para nós pormos uma casa, 2 casas, aquilo que quisermos. Aqui os missings é quando às vezes sobre algumas questões não há nenhuma resposta. E aqui o value tem a ver com os valores que nós atribuímos às variáveis. Eu vou mostrar-vos aqui uma coisa, vou mostrar-vos a resposta, como é que nós colocamos as respostas ao questionário. Aqui no canto inferior esquerdo temos aqui variável view. Estão a ver? Que é onde nós estamos. Variável view. E depois temos o data view aqui ao lado. Se clicarmos no data view, ficamos com as variáveis cá em cima, da primeira linha, e ficamos as respostas dos inquiridos. E se viermos até ao fim, verificamos que houve 199 pessoas, 199 pessoas que responderam ao questionário. E vocês na resposta reparem que é tudo 1, 2, 3, é tudo números. Porquê? Para simplificar, nós tratamos tudo com números. Se voltarmos ao variável view e, por exemplo, viermos aqui à questão 3, que é dos transportes, meio de transporte. Se viermos aqui ao value e aqui no lado direito clicarmos, aparece-nos uma janela e nós aqui, como eu vos mostrei nos slides, nós atribuímos a cada meio de transporte um número. Quando queremos, colocamos aqui o número, o valor, e depois colocamos por extenso o que é. E então, aqui o número 1 foi atribuído à viatura própria, o 2 ao carro alugado, o 3 ao comboio, o 4 ao autocarro de turismo, o 5º ao autocarro de serviço público, o 6 à bicicleta, o 7 à caravana, o 8 ao outro, e o 99 é no caso de não haver resposta, atribui-se um número que não tenha nada a ver com os outros e que o programa reconhece como especial, isso que é uma não resposta. Então, nós trabalhamos tudo com números e depois, quando houver um número, se houver o número 6, ele identifica, sabe que é a bicicleta. Se for o número 7, sabe que é a caravana. Depois, aqui do lado esquerdo, estão as escalas de medida, como eu vos disse, há as nominais, com aquelas 3 bolinhas. Depois, as ordinais, são aquelas que expressam alguma ordem, o rendimento, a escolaridade, ou aquelas que utilizam escalas de Likert e também que expressam ordens, expressam diferentes níveis. E depois temos estas, o tempo de visita, que são numéricas, que são quantitativas e que são expressas em números, são as escalas ou escala numérica e que se representam aqui por uma espécie de reguinha. Então, a base de dados constituída tem este formato. Agora, vocês dizem-me, sim senhora, muito giro. E o SPSS? O SPSS é um programa estatístico que ele é muito poderoso
e que faz quase tudo o que a gente lhe pede. Agora, nós temos de saber o que é que queremos para podermos pedir. Então, o que é importante agora aqui? Nós temos aqui, cá em cima, no menu, aquela barra superior, ficheiros, edição para ver, dados, tipo para transformar variáveis, o transform, o analyze para fazer análise. Depois aqui temos os gráficos, para fazer gráficos. E estes são aqui os mais importantes. Aquilo que nós vamos ver e aquilo que é o objetivo da disciplina é que a gente aprenda a trabalhar com isto. Nós temos agora aqui uma quantidade de dados. Se viermos aqui ao Data View, temos cá em cima as variáveis e temos aqui uma quantidade de números. E agora como é que a gente trabalha com isto e como é que podemos daqui obter informação interessante. Vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Nós temos aqui as habilitações literárias das pessoas. E vimos, nós formos aqui ver onde é que estão as habilitações literárias. Temos aqui habilitações. Aqui está no número 41, temos habilitações. É a pergunta 27, habilitações literárias. Se formos aqui ao value, vamos ver que há 100 estudos, ensino básico. Clicarmos aqui, aparece o 1 é 100 estudos, o 2 é ensino básico, o 3 é ensino secundário, o 4 é ensino superior, o 99 não respondeu. Agora, o que é que nos interessa? Interessa-nos saber, por exemplo, então quantas pessoas não têm estudos, quantas têm o ensino básico, quantas têm o ensino secundário, quantas têm o ensino superior. Isso pode ser uma informação que nos interessa, para sabermos como é que é o perfil da nossa amostra. Então, o que é que a gente faz? Agora, aqui é que é importante. Isto, às vezes, por causa da internet, é lento. Se eu, eventualmente, for muito rápido para o vosso programa aí, para verem aí, digam que eu vou mais devagar. Nós agora vamos aqui ao Analyze, para analisar. Clicamos em Analyze. Aparece aqui uma janela com várias hipóteses. Nós vamos aqui à segunda, que é estatísticas descritivas. E depois vamos aqui às frequências. Clicamos nas frequências. Aparece-nos uma nova janela, que tem aqui dois campos, digamos. Do lado esquerdo, nós temos cá as nossas variáveis todas. E nós queremos analisar a variável que tem a ver com as habilitações. Então, viemos aqui à procura da nossa variável habilitações. Isto tem aqui duas setinhas para andar para baixo e para cima. Se eu me puser cá em baixo, vou à procura das habilitações. As habilitações, como é a pergunta 27, está cá no fim. Faz parte das características sociodemográficas. Eu tenho aqui eventos, gastronomia, horário dos museus, e vou aqui à procura das habilitações. Ora, aqui já há o género, país de residência, habilitações. Há aqui habilitações literárias. Clico nas habilitações literárias e depois clico nesta setinha que está aqui no meio. E quando clico nesta setinha, o que é que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo a variável que eu quero que o software me trabalhe. E neste caso, isto é uma variável ordinal, eu
venho só aqui ao OK. E clico no OK. E o SPSS, num instante, o que é que ele me diz? Diz que para esta variável das habilitações literárias houve 199 respostas válidas, não houve ninguém que não tivesse respondido, e diz-me o que é que se passa. Diz-me que sem estudos há 2 pessoas. A frequência, 2 pessoas. Corresponde a 1%. No ensino básico dos inquiridos, há 12 pessoas dos inquiridos que têm o ensino básico. Corresponde a 6%. O ensino secundário, 102 pessoas têm o ensino secundário. 36,2%. O ensino superior, 113 pessoas. 56,8%. Nós aqui, uma conclusão que podemos tirar logo é que a maior parte das pessoas que visita a cidade, quase 57% são pessoas que têm o ensino superior. Pessoas sem estudo é perfeitamente residual. Corresponde apenas a 1%. E eu aqui posso ver as percentagens acumuladas, sem estudos 1%, mais 6% do ensino básico são 7%, mais 36,2% do ensino secundário são 43,2%, por isso 43,2% das pessoas que visitaram a cidade têm até o ensino secundário. Isto é do ensino secundário para baixo. Estou a ver como é muito fácil nós depois termos aqui a informação já detalhada. Nós podemos ver, por exemplo, queremos saber em termos de sexo, como é que as pessoas se distribuem entre homens e mulheres. E viemos cá acima, o Analyze, descriptivo, estatísticas descritivas, frequências, e agora já não queremos as habilitações literárias. Então, clicamos nas habilitações literárias, clicamos no setinha, mandamos a variável para o sítio onde ela estava e vamos à procura da variável sexo, género. Então, clicamos no género, mandamos o género para o lado direito e clicamos em OK. E aqui temos, relativamente ao género, houve 199 pessoas que responderam, não houve nenhuma que não tivesse respondido, e o que nos dá é que dos 199 inquiridos, 104 são do género masculino, 95 são do género feminino. Em termos percentuais, 52,3% eram pessoas de género masculino e 47,7% pessoas de género feminino. Mas podemos ver, por exemplo, ver como é que as pessoas utilizaram os meios de transporte. Viemos cá ao Analyze, viemos às estatísticas descritivas, viemos às frequências, trocamos esta variável aqui que já não queremos, não nos interessa, e viemos à procura dos meios de transporte utilizados. Meio de transporte. Colocamos. E viemos aqui. E ele, de imediato, nos apresenta uma tabela e nos diz que
123 pessoas, dos 199 inquiridos, 123 utilizaram viatura própria, 27 utilizaram carro alugado, 15 utilizaram o comboio, 8 utilizaram autocarro de turismo, 20 utilizaram o autocarro de serviço público, uma pessoa utilizou a bicicleta, 2 a caravana e 3 utilizaram outro qualquer meio de transporte. E dá-nos também a percentagem de cada uma dessas categorias. 61,8% utilizou o carro próprio, 13,6% o carro alugado, o que significa que 75%, nós viermos aqui às percentagens acumuladas, 75% utilizaram carro, depois 7,5% utilizaram comboio, autocarro de turismo 4%, autocarro de serviço público 10%, a bicicleta 0,5%, a caravana 1% e outro meio de transporte qualquer 1,5%. Então, estou a gostar. O SPSS é uma grande ajuda, hein? Sim, professor, o problema é que há bocado o professor começou a travar muito e não sei se toda a gente conseguiu seguir ou não, mas o professor, houve um momento em que começou a travar muito. A travar? Sim. Como é que é isto, travar? Não estava a perceber tudo, tipo, estava a parar e depois a recomeçar, a parar e a recomeçar e não conseguimos Sim, aí ouvir. na internet. Sim, não sei, mas eu acho que não fui só eu, professor. Então, mas querem que eu repita aqui estes passos? Podemos ir em frente? Como é que é? Digam lá. Eu por mim consegui perceber tudo, mas agora eu não sei os outros colegas. Para mim também consegui perceber. Isto agora, aqui é interessante, porque aqui é como é que nós utilizamos o SPSS. Que já viram que é uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente interessante. A rapidez com que ela faz aqui cálculos. Então, podemos ver aqui outra coisa. Podemos... imaginem, há aqui uma outra questão, que é a questão do património da humanidade, se a cidade de património da humanidade influenciou a decisão das pessoas para visitar a cidade ou não. Nós aí, vou ver aqui. É aqui esta questão 4, o património da humanidade influencia a decisão de visita a Évora. Nós aqui temos uma escala de Likert. Temos uma escala de Likert e que é tratada como quantitativo. Isto nós aqui podemos já ter aqui a situação é um pouco diferente. Quando tratamos de dados quantitativos, nós podemos já calcular médias, modas, medianas, desvio padrão, máximos, mínimos. Então vamos ver como é que isto se faz. Nós viemos ao Analyze, Descriptive Statistics, frequências.
Agora, não é esta a variável que queremos, esta devolvemos-la e vamos escolher aqui esta. Se o património da humanidade influenciou a decisão de escolher visitar a cidade de Évora. E vamos pôr cá esta variável. Agora, nós aqui utilizamos uma escala de Likert, como eu vos disse, podemos tratar isto como quantitativos, podemos já calcular outro tipo de indicadores. Já não viemos diretamente ao OK e vamos aqui ao Statistics. E no Statistics temos cá hipóteses, várias hipóteses. Podemos querer saber a média, podemos querer saber a mediana, podemos querer saber a moda, podemos querer saber o somatório, podemos querer saber aqui os percentis, os primeiros 25, os primeiros 50, os 75, podemos querer saber o desvio padrão, a variância, a amplitude. A amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo. Isto nas escalas de Likert que foram utilizadas, o máximo era o 5, o mínimo era 1. Isso aqui a amplitude, o range, há de ser 4. O mínimo há de ser 1, o máximo há de ser 5. Aqui a média do erro. Aqui a assimetria e a cortose. E agora eu vou aqui ao Continue e depois digo OK. E aparece-nos aqui um quadro resumo. Temos aqui, houve 199 respondentes, não houve ninguém que respondesse, e a média é 3,34. Depois temos aqui a mediana, com 4, a moda, com 4, por isso o número que foi mais repetido na resposta entre o 1 e o 5 foi o 4. O desvio padrão, 1,3, a variância, que é à volta de 1,7, a assimetria, menos 0,49, a cortose, menos 0,9, a amplitude, 4, o mínimo, 1, o máximo, 5, e aqui, percentis, 2, 4 e 4. E depois aqui a tabela com o número de respostas. Os que não se sentiram nada influenciados por isso, fizeram a visita sem estar influenciados por esse fator, foram 26, correspondeu a 13,1%. Depois 31 foram pouco influenciados, correspondeu a 15,6%. 29 não foram nem pouco nem muito influenciados, correspondeu a 14,6%. Depois 76 consideraram que foram influenciados pelo facto de Évora ser património da humanidade quando tiveram que decidir a escolha. 37 consideraram que foram muito influenciados, e aqui 18,6%. E temos aqui a distribuição das respostas para cada um dos casos. Isto, de uma forma muito rápida, nós conseguimos aqui, quando é possível, quando trabalhamos com dados quantitativos, que é possível calcular indicadores como médias, medianas, modas, desvio padrão, nós
utilizamos depois estes dados e escolhemos em função daquilo que é o nosso interesse. Isso há aqui várias hipóteses. O seu som já está a ficar novamente com cortes, professor, não o estamos a ouvir bem. De vez em quando diz que aqui a internet está a falhar. Então, isto era mais ou menos aquilo que eu trazia para vos transmitir hoje. O que é que eu vos posso pedir? Eu acredito que vocês agora, se olharem para a base de dados, depois desta explicação, já percebem os dados melhor, e se fizerem aí uma cábula, tiverem uma cábula para fazer aqui estes passos do Analyze, Descriptive Statistics, frequência, e depois poderem trabalhar com as variáveis que são quantitativas, podem ir à estatística, escolhem a variável, vão à estatística, escolhem aqui estas medidas e fazem. Se não forem quantitativas, se forem outro tipo de variáveis, colocam aqui e escolhem OK e conseguem fazer estes cálculos. Por isso, podem treinar, podem voltar a visualizar os vídeos que eu vos indiquei lá do Pontes, do YouTube, e eu agora gravei aqui esta sessão. Eu penso que é capaz de ficar depois disponível e se calhar ter-se acesso à visualização se pretender visualizar a gravação. Nós, aos poucos, eu penso que vamos aqui ajustando isto e que conseguimos ir dando mais ou menos a matéria e vocês irem vendo. Uma grande ajuda será vocês colocarem dúvidas, não é? Que eu vos possa tirar. Isto agora, no fundo, até final do semestre, é trabalharmos com o SPSS. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Professor, eu é a primeira aula que estou a assistir online, que eu não tenho tido computador para o poder fazer. O professor no Moodle colocou os vídeos e todos os passos para se chegar ao SPSS, certo? Sim, coloquei aquilo que me foi enviado lá dos serviços de informática da universidade. Ok. Pronto, então é só seguir aqueles passos e chegarei aqui como perdi as outras aulas anteriores. Então, é só seguir os passos que estão lá. E seguir os passos para instalar o software. Ok. E depois é só ter a base de dados que eu vos enviei por ontem no Moodle. Ok. Tendo a base de dados ou no computador, aquilo é um ficheiro, ou numa pena, ou coisa assim. Nós, quando abrimos, vamos à procura do ficheiro, abrimos o ficheiro e aparece-nos a base de dados e depois, pronto, é a partir daí. Está bem, ok, obrigada. Utilizem o questionário que eu vos enviei também para vocês perceberem bem as respostas, o que é que tem em causa. Ok. Vejam a base de dados com o questionário em simultâneo, que é para terem essa percepção. E Está bem. se tentarem fazer e alguma coisa não conseguirem, depois a gente vai falando e vai tirando as dúvidas. Ok, obrigada, professor. Ok. Professor? Sim? Consegue-me ouvir? Consigo, estou a ouvi-lo bem. Eu vou Ok, tirar, tá vou sair daqui, que é para vos ouvir melhor. Ok, está bem. Ok. No Moodle eu vi aquilo que o senhor enviou ontem, mas não consigo abrir no meu computador. Eu também não, professora. E tem o SPSS instalado? Não tem também. O senhor disse que iria enviar esse software, mas não encontrei em nenhuma parte. Então, mas eu há uma das minhas coisas, Eu também não consegui. Eu enviei-vos como é que podiam instalar.
Acho que não encontrei isso, porque eu estava a procurar por fazer e acompanhar isso, mas não cheguei a encontrar. Então, mas tem... Só vi indicações para assistir o vídeo no YouTube. No Moodle, sim, mas no Moodle, Sim. no Moodle, em alguma das informações, como é que eu fiz? Eu, se calhar, eu reencaminhei o mail para algumas colegas e elas não lhe passaram assim. Pode ser por isso. Pode ser. Qual é o seu mail? Belo Garcia, Belo com 2L, Garcia. Belo. Garcia 50. É tudo junto? Sim. Com 2L. Belo Garcia 50. Belo Garcia. @gmail.com. @gmail.com. gmail.com. É que Sim. eu não tinha, agora estou-me a lembrar, eu não tinha o e-mail de todos. Okay. Mandei um e-mail para 7 ou 8 e pedi para passarem para os outros colegas, porque eu reencaminhei o e-mail que recebi do Serviço de Informática da Universidade. Ok, por isso. Então, não recebemos. Então, eu envio para o Belo, e o Belo veja aí com as suas colegas de Cabo Verde, se elas eventualmente não têm, reencaminha-lhes o mail para elas também, sim, por favor. A base de dados... Ok, está bem. Assim que... A base de dados vocês só conseguem abrir se tiverem o SPSS instalado. Ok, deve ser por isso. Tem que ser, pois, se não tiverem o SPSS instalado, ele não abre. Ok, está bem. Assim que receber esse e-mail, eu vou fazer e compartilhar com os outros. Ok. Por isso, compartilhem, vejam só algum colega que não tenha e compartilhem, fazem favor. Certo. Então, eu vou-lhe enviar-lhe isso hoje ainda, que é para você agora, para a semana é férias, para poder utilizar. Está bem, farei. Mais alguma questão? Professora, eu também cheguei de mandar e-mail com os exercícios resolvidos. Não estou a ouvir bem. Eu disse que também enviei um e-mail ao senhor que estava com dúvida nos exercícios, mas o senhor não respondeu. Então, qual é o seu mail? Eliana Barros, 032000@gmail.com. O seu mail é quê? Eliana Barros. Eliana Barros. Sim. Eliana Barros, 032000@gmail.com. Ok. Eu vou enviar para si também. Está bem. Obrigada, professora. Ok. Tchau, fica bem. Professora, Sim? eu tinha uma dúvida. Eu instalei o programa Sim. no computador, só que eu não consigo abrir o Moodle no computador, então não consegui abrir a base de dados. Não conseguiu abrir o Moodle. Então, o que é que lhe envia a base de dados por e-mail, por exemplo? Pois, eu até tinha enviado um e-mail ao professor, só que foi mesmo antes da aula. O professor ainda não deve ter visto. Se me poderia mesmo enviar por e-mail, eu deixei lá o e-mail. Ok, está bem. Ok. É Filipa? Exatamente. Ok. Professor, já agora, então, nesse caso, também se me pudesse enviar para mim, se calhar era mais fácil para eu conseguir ver se no fim de semana alguém me conseguia instalar isso. Então, é Sandra... É, mas o meu mail é Casa dos Livros. Casa dos Livros. @sap.pt. Obrigada. É Sandra quê? Dias. Sandra Dias. Sandra Dias. Por isso, quer que eu lhe envie o e-mail para instalar o SPSS e a base de dados, é isso? Exatamente, professor, se fosse possível, agradecia. Ok, sim, senhor. Obrigada.
Mais questões? Por mim, era só mesmo isso, professor. Ok. Então, se não houver mais nada, Também para mim é só isso. ok. Se não houver mais nada, ficamos por aqui. Desejo-vos boas férias. Obrigada, igualmente. Cuidem-se para não Boas deixarem, férias, professor. Boas férias, professor. para não deixar o corona, Boas Adeus. férias. Adeus, deixar o professor. corona Boas férias. chegar e depois a gente regressa outra vez. As aulas vão ser, para não colidirem com outras, vamos fazer sempre no horário que está estipulado, não é? A aula teórica às quartas-feiras a partir das 11 e as aulas práticas depois às sextas-feiras a estas horas, está bem? Está bem. Ok, professor, obrigado. Professor, como é que se assina a aula? Ou, alguma forma de assinarmos a Eu aula à tenho aqui presença? o programa deixa-nos aqui um relatório. Fica ao registro? Ok, Sim, fica cá o registro. Não tem está problema. bem, está bem. Então, boas férias, obrigada. Obrigada, Tchau, professor. Boas até à férias, próxima. Boas professor. Páscoa. Obrigada, boas férias, professora. Tchau, até à próxima.